Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Hoje trago um vídeo para vocês explicando como se executa, bem brevemente, logicamente, como se executa um laudo de sondagem. Vou explicar primeiramente para vocês aqui qual é o procedimento para executar isso. Fiz um desenho aqui só para exemplificar. E aí a gente vai depois interpretar o laudo já pronto. Como eu faço para interpretar, o que significa cada elemento do laudo de sondagem. Bom, para executar um laudo de sondagem, nós precisamos ir lá na obra, com esse equipamento aqui, que é um tripé. Nós temos aqui um martelo, um peso aqui na ponta desse tripé e um amostrador. Esse amostrador é um tubo vazado, onde a cada martelada que eu der aqui, ele vai penetrar lá no solo e vai tirar uma amostra do solo ao mesmo tempo que ele me dará o SPT desse solo. O que é o SPT? Da sigla inglesa Standard Penetration Test, significa uma relação entre a quantidade de golpes com a profundidade que ele vai alcançar nesse intervalo de golpes que eu der neste amostrador. Então, como que funciona? Esse amostrador ele terá que penetrar o solo 45 centímetros em 3 segmentos de 15 centímetros. A cada segmento de 15 centímetros eu vou anotar a quantidade de golpes que eu precisei para aprofundar esses 15 centímetros. Então, por exemplo, eu subi o martelo aqui a uma distância padrão, que é de 75 centímetros. Esse martelo também tem um peso padrão, que eu não me lembro agora, eu acho que é 60 quilos ou 70 quilos, eu não me lembro. Mas a altura padrão dele é de 75 centímetros. Ele é solto na cabeça aqui do amostrador, tem uma espécie de uma cabeça aqui que não está no desenho. E esse amostrador ele vai sendo penetrado aqui no solo. A cada 15 centímetros, uma pessoa vai lá e anota o resultado. Olha, para descer 15 centímetros foi necessário 3 golpes, 4 golpes, 10 golpes. E esse número de batidas é o nosso SPT. Tá? É basicamente isso que vocês têm que entender. Lógico, ninguém vai sair daqui preparado para fazer um teste de SPT, um laudo de SPT, é só para vocês entenderem o conceito da coisa, tá bom? Basicamente isso. Uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês é o seguinte: antes deles fazerem isso aqui, eles fazem um furo guia, eles vão fazer um furo de aproximadamente 1 metro de profundidade para eliminar aquela camada de vegetação que geralmente tem aí nos solos, Então eles vão pegar o solo a partir de 1 metro de profundidade. Depois eles vão começar a colocar aqui o amostrador, tá legal? E aí nós vamos para o laudo de sondagem propriamente, O que nós temos aqui no laudo de sondagem? Temos informação da empresa, o tipo de teste, que é a sondagem de solo, sondagem de repercussão, nome do cliente, o número da sondagem, informações básicas aí de um laudo de sondagem. Aí, a informação que mais importa para a gente está nessas 3 colunas aqui, o número de golpes, SPT e o tipo de solo. Para nós que vamos trabalhar aí com cálculo de fundação, no caso, são essas colunas que nos importam. Vamos primeiro aqui para a mais importante, que é o número de golpes. Vejam aqui que eu tenho 3 informações, 3 por 15, 4 por 15, 3 por 15. O que significa isso? Que eu precisei de 3 golpes para descer 15 centímetros, aqui no primeiro segmento de 15 centímetros. Aqui no segundo segmento de 15 centímetros, eu precisei de 4 golpes para descer 15 centímetros. Aqui no terceiro segmento de 15 centímetros, eu necessitei de 3 golpes para descer 15 centímetros. O que é usual fazer para nós termos o nosso SPT médio?
Repare, o SPT aqui, ele tem o valor de 7. O que significa esse valor de 7? Foi pego esses 3 valores, eu descartei esse primeiro valor, que ele pode ter algum erro, né, por conta aí de ter penetrado um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então eu descarto esse primeiro valor e vou utilizar apenas esses 2 valores. Então o meu SPT será a soma desses 2 valores. 4 mais 3, 7. Esse é o meu SPT. Aqui embaixo, mesma coisa. 4 por 15, 4 por 15, 4 por 15. E o meu SPT vai ser a soma dos dois últimos valores aqui. 4 e 4, o meu SPT é 8. Mesma coisa aqui para baixo. 4 e 5, 9. 5 e 5, 10. E assim nós vamos formando aqui o nosso gráfico do SPT. Tá? O gráfico do SPT nada mais é do que pegar esses valores aqui do SPT e jogar numa espécie de um gráficozinho aqui, ó, a cada 10 no caso, 10, 20, 30. Então a primeira faixa aqui de solo, cada faixa dessa daqui do azulzinho e do branquinho tem 1 metro de profundidade. Então nessa primeira faixa eu sei que o meu SPT equivale a 7. Aqui no gráfico ele vai estar lá próximo do 7. Na segunda faixa de 1 metro aqui, o meu SPT equivale a 8. Então o meu gráfico vai estar lá próximo do 8. Tá legal? Isso daqui é o gráfico, esse daqui são os números que vão compor este gráfico e esses números são os números que vão compor a minha linha de SPT. Tá legal? A próxima coluna que importa bastante para a gente é a descrição do solo. Por quê? Quando a gente calcula lá fundações, nós precisamos de uma informação que é o ângulo de atrito do solo. Esse ângulo do atrito do solo tem algumas tabelas que a gente costuma usar que nós temos que observar qual é o tipo de solo. E através do tipo de solo, nós encontramos um ângulo de atrito aproximado para que a gente possa usar no nosso cálculo. Então essa coluna aqui é bem importante para a gente calcular fundações, descrição do solo. A consistência do solo, aqui vai indicar se ela é rívea, se ela é mole, muito rija, né? Todas as informações de consistência desta camada de solo, tá? E aqui a profundidade de cada tipo de solo. Por exemplo, aqui são todos iguais, né? Porque é só um exemplo, mas poderia ser solos diferentes, aqui uma argila, aqui um silt ou algo do tipo. Então, esses valores de profundidade são a profundidade equivalente daquela camada de solo. Se for nesse caso, como era tudo igual, poderia ser uma única profundidade, tá? A outra informação que nós temos também é o nível d'água. Neste caso aqui cortou o nível d'água, mas tinha uma outra coluna aqui, ó, que indicaria o nível d'água. Esse nível d'água também é muito importante para a gente, que ele vai nos dizer qual é o tipo de fundação que nós iremos utilizar. Por exemplo, se eu tivesse um nível d'água muito próximo aqui da superfície, por exemplo, com 2 metros de profundidade, eu teria que decidir aí em alguns tipos de fundação. Fundação com estacas, fundações rasas, onde eu não fosse atingir o nível d'água. E também vamos decidir qual é o tipo de equipamento que vai fazer essa fundação. Por exemplo, se eu tiver um nível d'água e eu quiser utilizar uma fundação do tipo de estacas, né, utilizando estacas, eu vou ter que utilizar um equipamento que vá conseguir furar sem que a água penetre lá na minha estaca. Pode ser uma estaca cravada, né, uma estaca pré-fabricada e eu vou lá e simplesmente cravo ela de concreto ou metal, ou uma estaca hélice, onde eu faço o furo com um trado mecânico e na hora de eu subir esse trado mecânico ele já sobe concretando, ou uma estaca Strauss, né? Que a estaca Strauss é uma camisa que desce, como se fosse o amostrador do SPT, ele vai descer
e aí eu vou colocar a armadura dentro dessa camisa e o concreto dentro dessa camisa, e aí na hora que eu for tirar a camisa que vai segurar ali a água do buraco, ela vai ser substituída pelo concreto que está dentro da camisa. Mas isso aí é um assunto para outros vídeos, tá? O que a gente tem que entender é o SPT. Eu peço desculpa para vocês por não estar aparecendo aqui o nível da água, que é uma informação extremamente importante, tá bom? Todo laudo de sondagem tem que indicar o nível d'água. Se não tiver o nível d'água, isso quer dizer que não existe água neste laudo de sondagem, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. É um vídeo bem rapidinho aí, tá? Só para responder aí alguns inscritos que me perguntaram como que se interpreta um laudo de sondagem. E hoje também eu vou estar lançando um vídeo aí para vocês de como fazer um pré-dimensionamento de uma fundação, e nós vamos utilizar um laudo de sondagem para fazer esse pré-dimensionamento, tá legal? Então vai ser um vídeo bem interessante aí para vocês utilizarem no seu dia a dia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e quer que esse projeto continue, dá um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Eu faço esses vídeos aí com o maior carinho para vocês. Espero sinceramente que esses vídeos ajudem vocês aí no seu dia a dia do trabalho, tá bom? No dia a dia do estudo aí também. Beleza, pessoal? Valeu, até o próximo.